Micael, Deus abençoe em nome de Jesus. Está conosco Pedro. Deus abençoe as crianças Mirella, Maria e Mateus. Deus abençoe em nome de Jesus. E conosco também aqui tem outra Maria. Deus abençoe. E o bebezinho também, Pedro. Deus abençoe em nome de Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Irmãos, abra comigo as nossas Bíblias no livro de Neemias, no capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Por favor, venha a leitura, deixe sua Bíblia aberta. Eu vou pedir uma vez mais toda a sua atenção, por favor. Não ande agora, só vá no banheiro se tiver bom mesmo. Em nome de Jesus, me ajuda aí. Eu vou ser breve, em nome de Jesus. Neemias, capítulo 1. Deus já tem se manifestado, Deus já tem falado conosco. E às vezes, muitas vezes eu me pego falando com o Senhor: Deus, o Senhor é muito bom e misericordioso para com teus filhos. Muitas das vezes Deus dá, não é como nós, né? Deus dá corda ao homem, dá muitas oportunidades ao homem. E muitas das vezes o ser humano tem desprezado as oportunidades que Deus tem dado. Deus é tão bom que ainda continua falando com a sua igreja, com o seu povo. Se você atentou aqui hoje para ouvir Deus, irmão, eu sempre digo, irmãos, se nós entrarmos neste lugar, seja com o objetivo de adorar a Deus. Nós temos muito momento para conversar depois do culto, mas no momento que você adentra este lugar, não tem esse lugar como um lugar de desfile, como um lugar de passeio, como um lugar de passatempo, um lugar que você gosta de estar, porque os louvores tocam você e te emocionam. Não, aqui é muito mais que isso. Aqui é um lugar que Deus escolheu, um lugar que foi consagrado e separado para adoração no nome do Senhor, para que Deus possa falar comigo e Deus possa falar com você. Você encontrou? Neemias capítulo 1. Caso você não encontre na sua Bíblia aí, aí eu consigo colocar para mim. Neemias capítulo 1, a partir do versículo 2. Neemias capítulo 1, versículo 2 diz o seguinte: E veio Anani, um dos meus irmãos, e eles alguns de Judá. Então perguntei pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro e a seca de Jerusalém. E disseram: Os restantes que ficaram no cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está fendido ou derrubado, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam seus mandamentos. Esteja, pois, atento os teus ouvidos, teus olhos abertos, para ouvir a oração do teu servo, que hoje eu faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nós corrompemos contra ti, e não guardamos os teus mandamentos, nem teus estatutos, nem juízos, que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Vós transgredireis, e eu espalharei entre os povos. Vós convertereis a mim, guardareis os meus mandamentos, e o cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, bem distante, de lá juntarei e darei ao lugar que tenho escolhido para fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos, e eu, teu povo, me resgataste com tua grande força e com a tua forte mão. Versículo 11. Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam primeiro o teu nome, e faça prosperar hoje teu servo, e lhe dê graça perante este homem. Então era cumprido do rei. Amém?
Ju, por favor, abaixa esse sabor aqui para mim, em nome de Jesus. Irmãos, toda a sua atenção. Essa história é uma história que a gente sempre tem falado sobre a história de Neemias, mas todas as vezes que a gente lemos, Deus tem algo a nos ensinar através da vida desse homem, um homem que foi um instrumento usado por Deus. A Bíblia nos diz que Neemias era o copeiro do rei, alguém de alta confiança, alguém que trabalhava para o rei no palácio, era na verdade um cativo, era um servo, alguém de alta confiança, porque Neemias tinha responsabilidade de provar o vinho antes de apresentar ao rei, porque caso o vinho tivesse envenenado, Neemias morreria primeiro. Era alguém que estava do lado do rei, alguém que tinha mordomia, alguém que tinha grande responsabilidade, mas alguém também que estava rodeado de coisas boas. Em um certo momento, a vida de Neemias, alguns irmãos dele vai vir da cidade de Jerusalém, e Neemias vai perguntar como está o povo de Jerusalém, porque Jerusalém havia sido destruída por o Império Babilônico, pelo Nabucodonosor, e Nabucodonosor invade Jerusalém 3 vezes, e na terceira vez ele destrói tudo. Ele rouba os utensílios do templo, ele destrói toda a cidade, coloca os muros abaixo daquela cidade, leva pessoas para o cativeiro babilônico, e alguns pobres, algumas pessoas é deixado naquele lugar. E Neemias quer saber como está a situação daqueles que retornaram ao cativeiro depois de 70 anos, porque Deus havia usado os profetas dizendo: por causa dos vossos pecados, vocês vão ser levados para a Babilônia, e vai passar lá 70 anos. Depois de 70 anos, eu vou usar um homem, um rei, a qual vai libertar vocês, e vocês vão voltar para a terra de vocês. E assim a promessa se cumpre, e assim acontece. E agora Neemias está vivendo no palácio. Neemias agora ele quer saber como estão o povo que retornou e o povo que está lá. Só que a notícia que Neemias recebe não é uma notícia boa. Neemias vai fazer uma pergunta para Anã, dizendo: como está o povo que está em Jerusalém? E Neemias vai dizer: o povo que ficou lá está na miséria, está na situação difícil, os muros da cidade estão quebrados, as portas também estão destruídas, está tudo acabado. Diante daquela pergunta e daquela resposta, aquilo vai tocar o coração de Neemias, porque todas as vezes que você faz e pergunta para alguém, como nós perguntamos: como você está? Tudo bem? E a pessoa diz para você: não está tudo bem não. Isso mostra para mim e para você, traz uma responsabilidade de fazer alguma coisa para ajudar aquele que está necessitado. Porque muitas das vezes nós temos a mania também de perguntar como vai. Na verdade, as pessoas não nem querem saber da vida do outro, mas quando a pessoa diz não, está tudo bem, coloca aí você na responsabilidade de fazer algo na vida da pessoa que precisa de ajuda. Assim Neemias, quando ele ouve isso, aquilo mexe no coração dele. Eu quero hoje ministrar para você sobre o amor de Deus. Eu quero ministrar para você hoje que nós sejamos portadores de bênção na vida de outras pessoas. Neemias, quando ele ouve aquilo, Neemias poderia ignorar, porque ele estava no palácio, ele tinha uma boa comida, ele tinha uma boa bebida, ele tinha um cargo de confiança, ele estava cheio de regalias, mas aquela palavra que ele ouve a respeito de Jerusalém vai mexer no coração dele, vai tocar no íntimo dele. Entenda o que eu vou dizer: como nós recebemos as notícias daqueles que estão precisando da minha
um Deus que pode fechar os céus também. Nós estamos acostumados a ouvir somente um Deus que nos abençoe, Ele fato é. Mas o mesmo Deus que abençoa é o mesmo Deus que retém o céu, o mesmo Deus que cura, é o mesmo Deus que fere, o mesmo Deus que dá vida, é o mesmo Deus que vai descer a sepultura. E todas as vezes que Deus deseja nos abençoar, não é para ficar somente para mim e para você, porque tem muitas pessoas que estão estéreis. E é isso, pastor? Não compartilha nada aquilo que recebe da parte de Deus. Muitos gostam de Deus me dá, mas quando é para nós darmos, nós fechamos o coração. Neemias agora está no palácio. Neemias nunca havia ido em Jerusalém. Neemias poderia ignorar aquele povo. Eu estou bem, eu não tenho nada a ver com aquele povo, por que eu me preocupar? Por quê? Mas aquilo mexe no coração de Neemias. Tem pessoas que estão vivendo, vivenciando o que o nosso país está passando. Se você não tem conhecimento de algumas coisas, é bom você buscar alguns conhecimentos. Neemias, quando ele ouve aquela situação que ele faz, ele chora, ele entristece, ele ora e ele jejua, porque se a todo outro não incomodar eu e você, nós precisamos ser curados por Deus. Se a dor de uma nação, se a dor de um país, se a dor do outro não mexe comigo, não mexe com você, nós precisamos ser curados por Deus, porque nós estamos doentes. Neemias, ele ouve, só que ele não somente ouve. Neemias, ele vai orar e vai jejuar, porque é natural quando você ouve alguma notícia ruim, aquilo mexe no teu coração. Só que Deus colocou Neemias em uma estratégia, porque ele sabia que aquilo que ele precisava para ir até Jerusalém, ele estava no lugar certo, ele tinha as condições certas, ele tinha aquilo que ele precisava para ir até Jerusalém e reconstruir os muros daquela cidade, porque aquela cidade estava sem muro. O que significa isso, pastor? Sem proteção. Tem muitas filhas que estão com os muros caídos. Satanás tem avançado na vida de muitas, porque tem muros espirituais que estão caindo. Mas que esta noite é noite de levantar muros espirituais, para que o inimigo não venha ter poder sobre a tua vida. Pastor, como eu levanto esses muros espirituais, eu vou repetir, eu não canso qualquer Bíblia. Quando você deixa de orar, você está com o muro caído. Quando você deixa de jejuar, os seus muros estão caindo. O inimigo olha e diz: "Ei, eu não tenho nenhuma dificuldade para entrar nessa vida e nessa casa, porque não tem proteção espiritual, não tem os muros espirituais para proteger." Diga daquela situação, Neemias vai se levantar, porque ele se preocupa com a dor do outro. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, onde o amor tem que ser acabado, infelizmente, na vida do povo de Deus. Jesus falou em Mateus 24:12: "Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria." Hoje nós vemos pessoas vendo ovos vídeos dor. E o que faz? Tira foto, filma, para colocar nas redes sociais e para ganhar curtidas. Deus não chamou eu e você para ver o sofrimento do outro, para tirar foto, para filmar e para colocar em redes sociais. Não. Deus permite eu e você ver o sofrimento do outro, é para nós levantar e fazer alguma coisa para ajudar essas pessoas. Porque foi bom cantar aqui que nós amamos a Deus, que nós amamos ao Senhor. Foi lindo aquele início do culto, você que pega, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor veio na terra e não precisava vir, mas veio porque me ama e porque te ama. Veio porque não quer eu nem você se perder. Veio porque ele e você é valorizado e você tem um grande valor para Deus. Neemias se levanta, ele vai orar e vai jejuar, vai passar 4 meses orando e jejuando para chegar diante do rei, para pedir autorização
esse homem. É alguém que se comove com a dor do outro. O que é compaixão, pastor? É compaixão você se colocar no lugar do outro. É você sentir aquilo que o outro está sentindo. É você, entendeu? E a Bíblia diz que Neemias era um celeiro copeiro. Mas quando ele ouve essa notícia, ele fica triste. Ele entristece. Mas a pergunta é: todos os dias Neemias estava diante do rei feliz e alegre. Capítulo 2. Ele estava feliz e alegre. Só que naquele dia foi diferente, ele estava triste. Porque aquela notícia mexeu com o coração dele. Mas o que eu aprendo aqui, mesmo triste, ele não para de servir. Mesmo triste, ele não para de servir o rei. Eu tenho visto pessoas que só servem a Deus quando está bem, só prega quando está bem, só louva quando está bem. Porque o ator, isso não é adorador, isso é pessoa que barganha. Porque o adorador adora triste, adora machucado, mas não para de adorar a Deus. Neemias está servindo triste, mas está servindo. Quantas pessoas já não louvam quando está mal? Faz 7, quase 8 anos que eu e minha esposa pregamos aqui. Eu te pergunto: será que todos os dias nós estamos 100%? Será que todas as vezes que eu ministro para vocês eu estou bem? Será que todas as vezes que eu ministro para vocês eu não estou triste? Mas uma coisa eu aprendo: estando alegre, estando triste, eu não deixo de servir ao Senhor e adorar teu nome. Porque quem adora a Deus só quando está bem, isso é barganha. Deus, eu só te adoro se eu estiver bem. Se eu não estiver bem, Senhor, eu não adoro, eu não levanto a minha mão, eu não canto, eu fico de bico porque eu não estou mal. Isso é barganha. Adorador adora a Deus em toda e em qualquer circunstância. Ele não deixa de adorar a Deus. Por quê? Porque nós estamos acostumados somente a receber aquilo que Deus tem para nós. Só que Neemias está ali servindo triste, com o coração abatido. Era alguém que era alegre. E num certo momento, a vida de Neemias vai chegar diante do rei. E o rei vai observar: Neemias, você está triste? Você não está doente? Isso deve ser tristeza no coração. Porque o rei observou Neemias. Ele viu Neemias. O rei está observando ele. O que você tem? Diante daquela situação, Neemias vai ter medo. Vai ficar com medo, porque ele sabia que ficar triste diante do rei, ele poderia ser executado, ele poderia ser morto. Naquele momento, Neemias vai contar a situação como encontra Jerusalém. Ele vai dizer: ó, como eu não poderia estar triste, rei. A cidade, o sepulcro dos meus pais está toda destruída. E o rei vai perguntar para ele: o que você quer? Porque entenda uma coisa, o rei não é esse. Quando nós estamos servindo a ele, mesmo com o coração doído, mesmo com o coração machucado, pode ter certeza que ele olha para as nossas necessidades. Você está servindo triste, mas Deus está olhando para as tuas dores também. Deus está olhando para as tuas necessidades também. O rei pergunta para ele: o que você quer? Me fala o que você quer. A Bíblia diz que Neemias vai fazer uma oração relâmpago. Aquela oração que você não tem tempo para ir para o quarto ou dobrar o joelho, não. Aquela oração em pensamento. Ele vai orar: o que você quer? Muitas das vezes Deus pergunta para mim, para você: o que você quer da vida? Eu não sei. Se tu não sabe, nem Deus sabe. O que tu quer da vida? É o que Jesus perguntou para o cego: o que você quer que eu te faça? E o rei pergunta para Neemias: o que você quer, Neemias? O que você quer? Ele foi com o objetivo: eu preciso de ir até Jerusalém para reconstruir aquela cidade. Quando Deus perguntar para você o que você quer, seja objetivo naquilo que você quer. Deus sabe, pastor, claro que Deus sabe, mas Deus quer ouvir da tua boca aquilo que tu precisa. O que tu quer, Neemias? Eu preciso até lá. Só que eu preciso também de recursos. Por isso que eu falei que Deus coloca você em lugar estratégico e te abençoa, para que você seja um instrumento de bênção na vida de outros. Quando Deus falou com Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai do meio do
eu vou te abençoar, e através de você, todas as nações da terra serão abençoadas. Deus estava dizendo para Abraão: eu vou te abençoar grandemente, mas a bênção não vai ficar só com você. Você compartilha aquilo que eu faço na tua vida. Deus nos abençoa coletivo, abençoa individual, mas abençoa coletivo também, para que possamos ser um instrumento da vida de outros. Isso é amor, isso é você pensar no outro, isso não é você somente olhar para si e dizer: eu estou bem, que o outro morra, que a obra de Deus feche, que a obra de Deus acabe. Ei, escute, Deus colocou Neemias no lugar aonde tinha estrutura, aonde tinha bênção, para ajudar quem precisava. Nesta noite, Deus uma vez mais fala para a igreja: eu te abençoo, mas a bênção não para só em você. Através de você, outras vidas serão tocadas. Muitas vezes, irmãos, Provérbios 30:15, eu sempre falo esse versículo aqui. Sabe o que está escrito? Eu vou falar o versículo primeiro e você fala, você conhece. A sanguessuga tem duas filhas. Qual é o nome dela, irmãos? Alguém sabe? Dada. Aquele que suga tudo. Ora por mim, jejua por mim, lê por mim, mas eu nunca faço. Tem pessoas assim. Ele quer sempre o outro faça por ele, mas ele nunca faz nada para que a sua vida mude, para que a sua vida seja transformada, para que a sua vida tenha um upgrade, para que a sua vida tenha uma alavancada. É sempre dizer: faça por mim. Certa vez eu fui com um certo pastor, eu já falei que vou repetir para quem ouviu. Um homem estava correndo nos agiotas, porque havia pegado dele emprestado. Ele chegou até o pastor: pastor, ora por mim, jejua por mim. Nada de errado você pedir para alguém orar e jejuar para você, mas desde que você faça também. E chegou até o pastor: pastor, ora por mim, jejua por mim, porque ele está querendo me matar, está correndo atrás de mim. E o pastor falou o seguinte: nós vamos orar e jejuar 3 dias para que Deus te livre. Sabe o que ele falou? Pastor, pastor, eu estou indo para a praia, não vai ter como eu jejuar. E o pastor falou: meu amigo, então morra, porque muitas das vezes é assim: faz por mim, mas eu não quero fazer. Mas eu creio nessa noite que Deus vai levantar pessoas neste lugar para fazer aquilo que Deus tem colocado no teu coração para você fazer. Neemias agora ele vai se levantar, ele vai pedir autorização, o rei vai conceder, e ele vai pedir cartas. Deus, rei, me dá cartas, porque ele precisava de autorização para atravessar as fronteiras para chegar até Jerusalém. Eu aprendo aqui: quando Deus coloca algo no meio do teu coração para você fazer, pode descansar o teu coração, porque Deus dará recursos para nós executarmos aquilo que Deus tem colocado dentro do nosso coração. Deus tem dado o lugar certo, dá o ambiente certo, porque se Neemias se esforçou por qualquer outra pessoa, ele não teria condições e recursos para ir reconstruir Jerusalém. E assim ele pede, assim o rei permite que ele vá até Jerusalém, para que ele possa reconstruir aquele lugar. Só que todas as vezes que você decide se levantar, o inferno se levanta também para querer parar. É o que muitas pessoas têm escandalizado. Eu já ouvi da boca de muitos, e é triste que eu vou dizer, é triste. Pastor, eu não gosto de orar muito não, porque quando mais eu oro, parece que o capeta levanta. Eu poderia chamar isso de covardia. Deus deu armas disponíveis e poderosas para mim e para você. Você vence o inferno, você vence o pecado, você vence o diabo. É orando, é clamando, é buscando. Pastor, levou o diabo, levantou, mas a mesma velocidade que ele levanta é a mesma velocidade que ele vai cair quando alguém clama a Deus. É difícil, porque eu vou orar, não, pastor, é melhor ficar quietinho, deixa o diabo para lá e eu para cá. Você que pensa. Algumas pessoas perguntam: por que, pastor? Eu me converti, parece que a luta agora cresceu na minha vida. Sabe por quê? Porque quando você não busca Deus, quando você está no mundo, Satanás não precisa se preocupar com você. A partir do momento que você se dispõe a buscar Deus, aí o inferno se levanta e muitas pessoas ficam escandalizadas. Porque tem muitas pessoas que a
eles são naturais. Porque o diabo nem se preocupa muito com eles. Porque não são ameaça para o reino das trevas. Satanás é você que observa ele e observa você. Assim como aconteceu com o Jó. Deus pergunta para Satanás: de onde vem? Eu estava na terra, observando os homens. E Deus disse: observou meu servo Jó? Homem fiel, homem íntegro, homem que se desvia do mal. Ou seja, Satanás estava vendo que havia em Jó um homem diferente. Alguém que era fiel a Deus. Alguém que se comportava da maneira que Deus assim desejava. Da mesma forma ele com você. Satanás, ele te observa. Ele sabe onde você pisa. Ele sabe aquilo que você vê. Ele conhece a minha vida particular, a tua vida particular. Ele sabe. Ele não é onipotente, nem onisciente, nem onipresente. Mas é você que observa ele e que observa você. Quando Neemias se levanta para ir até Jerusalém para reconstruir, vai levantar dois homens, Sanbalate e Tobias, para cair parado. Ou seja, eles vão ficar irritados porque eles não querem ver Jerusalém levantada, eles não querem ver os muros levantados. Só que entenda algo: Neemias não desiste. Neemias não para porque ele tinha um objetivo, ele tinha um foco. Ele sabia aquilo que ele queria. Você precisa ser determinado naquilo que Deus colocou no teu coração. Você precisa ser determinado naquilo que o Senhor tem colocado no teu coração. Muitas vezes nós ouvimos Deus aqui. Escute, nós emocionamos, saímos da porta para fora e a vida de muitos continua da mesma forma. Faz promessas e votos aqui dentro. Deus, você sim, você é sensato. Sai da porta para fora, a vida continua presa, nada muda, nada acontece. Porque não tem determinação. O que uma pessoa determinada é uma pessoa decidida. Independente daquilo que ele vai viver, independente daquilo que ele vai passar, ele tem um objetivo, ele tem um alvo, ele sabe onde é que ele quer chegar. Quando você não tem um objetivo, qualquer lugar serve, qualquer lugar dá. Mas quando você tem um alvo a ser atingido, pode levantar o inferno, pode levantar o demônio, mas você é determinado e com a ajuda de Deus você vai chegar lá. Porque tem muitos que não qualquer coisa, ele apareceu. Aí pastor, o diabo levantou, o diabo é sujo. O diabo foi limpo. Pastor, o diabo está curioso. Que dia do diabo não tem curioso? Ele vai se levantar porque ele não quer que os muros da vida de pessoas sejam erguidos. Ele vai se levantar para te atacar, para bombardear a tua mente, para atacar os teus pensamentos. Mas eu libero uma palavra para a igreja: maior é aquele que está em nós, daquele que está no mundo. Ele levantou e Neemias foi. E o diabo vai usando aqueles homens de várias maneiras para querer fazer parado. Só que Neemias tinha um objetivo: eu preciso, Deus colocou no meu coração, e eu vou lá e vou levantar aqueles muros daquela cidade. Porque aquele povo está na vergonha, aquele povo está na humilhação, aquele povo está na miséria. Eu preciso ajudar eles a erguer aqueles muros que estão destruídos para a sua proteção. Ei, Deus conta com você, Deus conta conosco para ajudar aqueles que estão caindo, para ajudar aqueles que estão na humilhação. Deus conta com a igreja para ser instrumento de bênção na vida daqueles que necessitam. Ele foi. Teve muita dificuldade, teve zombaria, teve escárnio. Chegou o momento da vida de Neemias, que Neemias escolheu os homens que ele estava com a espada na mão e com a colher de pedreiro na mão. Vigilância, atento, porque ele sabia que o inimigo queria atacar. Escute, vigia, vigiai e orai. Vigia, atento, orando, vigilância, esteja atento. Neemias está trabalhando porque ele sabia que os inimigos queriam atacar o povo e nem percebesse. Mas eles estavam o quê? Juntamente com os homens, com a colher de pedreiro na mão e com a espada na outra. Estamos preparados para que quando o inimigo vir sobre nós, nós estamos preparados para enfrentar. A pergunta é: nesta noite você está preparado para enfrentar os ataques do inferno que vem contra a minha e contra a tua vida? Só que quando os inimigos percebem que Neemias
levantar pessoas, vão profetizar o contrário daquilo que Neemias está fazendo. Só que Neemias, antes dele começar aquela empreitada, ele passou 4 meses em oração e em jejum para começar aquilo. Neemias não havia caído naquela obra de paraquedas, não. Havia uma preparação. Agora esses inimigos vão contratar falsas profetisas chamadas Noadias, capítulo 6 de Neemias, para profetizar algo contrário daquilo que Neemias estava fazendo. Por isso a necessidade de discernimento de espírito, para a gente entender aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem do Senhor. Porque que há muitas pessoas que estão sendo a cada dia atraídas e enganadas por falsas palavras, por falsas profecias, por falsas coisas que às vezes vêm para massagear o coração do homem. Mas uma coisa, Neemias tinha discernimento espiritual. Ele sabia que ele estava orando e jejuando para realizar aquela obra. Só que chega um certo momento que eles vão mudar a tática. Neemias está no muro e eles vão dizer: Neemias, desce daí para nós bater um papo, desce daí para nós conversarmos. Neemias vai dizer: eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Muitas vezes o inferno inimigo vai querer distrair a igreja do Senhor para que você perca o teu foco, para que você perca o teu objetivo. Eu falei no culto passado: Satanás coloca grandes fardos e grande carga sobre muitas pessoas que quando vão buscar Deus já não conseguem porque está na minha cabeceira. Você sabe que tudo isso é uma distração do mal também, para que você não consiga buscar Deus. Você sabia que muitas vezes Satanás coloca tanto fardo, tanta coisa para você fazer, que quando você vai chegar diante de Deus para buscar, você não consegue orar, porque o sono é maior, porque o cansaço é maior. Muitas das vezes Satanás é um ser estrategista. Desde o passado, desde o presente, ele vai continuar agindo da mesma forma, mesma estratégia. Ele arruma tanta de ocupação para o ser humano, para o crente. Ele não consegue e não tem disposição para buscar Deus, porque não dá conta do seu peso que está sobre si. Mas nesta noite, como eu falei no culto passado, eu vou repetir: ei, essa carga, esse peso vai cair por terra. Deus vai ser prioridade na vida de pessoas neste lugar. É um peso muito grande, é um cansaço muito grande. Por quê? Porque estamos cheios de coisa. Eu dizia tudo passado, eu vou repetir: é melhor ter menos com Deus do que ter muito distante de Deus. Vou repetir: é melhor ter menos com Deus do que ter muito estar distante de Deus. Neemias, ele continua, ele batalha, teve guerra, ele não se distraiu. Agora eu quero que você abra comigo a tua Bíblia. Você está com ela aberta no capítulo 6, para nós finalizarmos, no versículo 15. Olha você falou. Neemias capítulo 6, versículo 15. Diz assim: acabou-se, pois, o muro ao 25 de Elul. Elul está entre agosto e setembro, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os gentios que havia ao redor de nós, nos temeram e se sentiram humilhados, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Amém? Em 52 dias, aqueles muros foram erguidos. Não era tijolo, irmão, nós conhecemos, não era pedra gigantes. Em 52 dias, e os inimigos tiveram que ver que aquela obra não foi somente um fruto de mãos humanas, mas o próprio Deus o abençoou. Nessa noite é noite de levantar muros espirituais que estão caídos, para que o inimigo não venha ter acesso sobre a tua vida. E quando esses muros forem erguidos, os inimigos vão reconhecer que não foi somente mérito humano,
se dispôs a fazer algo com aquele povo que ainda ninguém havia disposto. Lucas 10, 25, a parábola do bom samaritano. Escute. Havia um certo homem que foi assaltado, bateram nele e já é quase morto. Lucas capítulo 10, 25 em diante. E a Bíblia diz que descendo por aquele caminho havia um sacerdote, um conhecedor da palavra, um pastor, não somente um pastor, mas aqueles que conhecem a palavra. Viu aquele homem quase morto que ele faz, corta o caminho e segue. Ou seja, não tem nada a ver com a sua vida. Desce na vida um cantor, alguém que assassinia no templo, do mesmo jeito que uma pessoa machucada que faz, não tem nada a ver com isso, não. A vida dele. Alguém que estava no altar, cantava, pregava, e vê alguém que precisava de ajuda, que faz? Fecha os olhos. A Bíblia diz em Provérbios: aquele que fecha os olhos para o necessitado, quando clamar, não será atendido. Salmo 41. Feliz aquele que atende o necessitado, porque quando precisar, o Senhor te atenderá. Mas aquele que fecha os olhos para o necessitado, clamará e não encontrará ajuda. E a Bíblia diz mais ainda que sacerdote, levita, pastor, de lá vai descer para quem? O samaritano. Alguém considerado inferior para os judeus. O samaritano está descendo, vê aquele homem quase morto, pega aquele homem, coloca na cavalgadura, pega o vinho que simbolizava o vinho, o remédio, o azeite, derrama sua ferida, pega aquele homem, leva para a estalagem, leva para um lugar para ser cuidado, e diz: ó, cuida dele, eu vou te dar dinheiro, e se não bastar, quando eu voltar, eu vou te pagar. Isso está mostrando para mim e para você o amor de Deus